Olha só, pessoal. Não sei se vocês estão enxergando aí. Tem uma lâmpada em cima. A gente vai discutir algumas coisinhas e fazer uns continhos. Mas são fáceis. Né? Esse exercício proposto aqui. Ele pergunta: o que você entende por carga elementar? Carga elementar é a menor carga que pode existir. Certo? E todas as outras que existem é porque são um conjunto delas. Certo? Se você tem um objeto grande, eletrizado, e se bota a mão nele chega até levar um choque, é porque nele tem elétron pra caramba, que eu não sei nem o número de quanto de tão grande que é. Certo? Vou ajeitar o celular. Mas mesmo assim grande, é um número que é um produto de um número inteiro, porque só existe elétron inteiro, não existe meio elétron, nem um terço de elétron, nem 4/3, nem 5/2 de elétron. Elétron é 1, 2, 3, 4. Né? Não se divide. E a carga dele também não se divide. Certo? Então a menor carga que existe é a carga elementar, que compõe todas as cargas que a gente tem no mundo à volta, inclusive a que faz funcionar esse celular, essas coisas eletrônicas aí. Certo? O que significa dizer que o átomo está eletricamente neutro? Ora, significa que o número de prótons é igual ao número de elétrons. Porque se a carga se tiver 5 prótons com carga positiva e 5 elétrons com carga negativa, você faz 5 menos 5 dá 0. Certo? Já falei disso. O que você entende por condutores isolantes? Isso é uma revisão. Condutores conduzem, isolantes isolam. Não é difícil, entende? De condutores conduzem, conduz o quê? Conduz carga, conduz elétrons, conduz eletricidade, entendeu? E a explicação que eu dei foi aquela: o átomo, os átomos, eles têm elétrons livres. Alguns estão presos, mas os das camadas mais externas dos elétrons, mais distantes do núcleo, ficam pulando de átomo em átomo. E são livres para fugir para onde eles quiserem. Certo? Já nos condutores, a força do próton, já nos isolantes, a força do próton é tão grande que é muito difícil tirar ele muito difícil tirar ele do átomo. Até se tira, mas aí é um esforço extra, né? Como a gente viu no caso do atrito, da eletrização por atrito. A gente tem que empurrar com a força, né? Ou existem processos aí que mexem com a natureza dos materiais e forçam a saída dos elétrons. Mas é um negócio bem incomum, sabe? Né? Para você fazer funcionar os seus eletrodomésticos, o ventilador, a lâmpada, o telefone celular, que é um eletrônico, você precisa de força elétrica, que vai empurrar os elétrons e eles vão se mexer dentro de condutores, certo? As conduções, os fios desses equipamentos elétricos e eletrônicos são sempre condutores, certo? Mesmo que tenha um plásticozinho em volta para não deixar você levar choque, tá bom? Aí tem um monte de questões aqui, vocês podem fazer quantas vocês quiserem. Eu estou lendo algumas, certo? Questão 6. Dizer que a carga elétrica é quantizada significa que ela, vamos lá, pode ser isolada em qualquer quantidade? Não sei, não tem nada a ver essa frase não. Uma carga pode ser isolada, quantas cargas a gente foi empurrando, mas isso não é a definição de que ela é quantizada, certo? Só pode existir como múltiplo de uma quantidade mínima definida? Sim, essa é a afirmação correta, certo? A letra B. Porque é que a gente viu aquele negócio de N vezes deixa eu ver aqui, né? Agora nos exercícios. A carga de qualquer objeto é sempre N. O módulo dela, porque a gente só quer o número, a gente não quer saber o sinal, por enquanto, é N vezes 0. É um número inteiro. Fala múltiplo, é um número inteiro vezes alguma coisa. Vezes. Isso aqui é um número inteiro, o quê? 1, 2, 3, 4 trilhões.
9 quintilhões, sei lá. Números podem ser o que a gente quiser, desde que seja inteiro. Certo? E de E, que é 1,6 vezes 10 a menos 19. Certo? Que é aquele 0, um monte de zero até chegar no 1,6 lá no fim. Ah, só uma coisa que eu me esqueço, mas eu posso esquecer, vocês não, certo? Diga a carga. Coulomb. Certo? Às vezes a gente usa a carga como carga E, é a carga de um elétron, que é essa. Mas a gente chama de 1, para simplificar, entende? Para fazer conta com próton, nêutron, em vez de fazer esses números feios, a gente faz carga menos 1, né? Aí o próton tem uma carga mais um E. Aí o átomo de hidrogênio, que é o átomo mais simples que existe, ele tem um próton no centro e um elétron girando. Vou botar um menuzinho aqui para lembrar que ele é negativo. Esse bicho é neutro, pelo simples fato de que 1 mais 1, digo, já errei a conta, errei a conta de 1 mais 1, né? De 1 menos 1. A carga do próton é 1, a carga do elétron é menos 1, o átomo é neutro, certo? O que significa quantizada? Só pode ser positiva ou negativa. Existem partículas neutras, certo? Como o nêutron e outras que a gente não está vendo ainda. Está vendo 3 só. Mas esse não é o significado de quantizada. Certo? Quantizada é a letra B. Né? Quantizado, quando você vê as palavras feias assim, quântico, quantizado, ele está se referindo a coisas que dão pulinhos. Entende? Esses pulinhos são números inteiros. É diferente de um copo d'água, que você pode tomar meio, pode tomar um terço, né? Mas quando você vai comprar aquelas garrafas d'água mineral, ou uma garrafa de refrigerante de 1 litro, 2 litros, os caras só vendem assim, ninguém, você não pede, me dê 5 reais de Coca-Cola, aí o cabo vai derramando até chegar no que dá 5 reais. Não é assim. A gente compra por garrafa, então a gente compra quantizado, né? A moeda também é quantizada. A menor quantidade de dinheiro que existe é 1 centavo, né? E todo dinheiro que a gente tem pode ser medido como múltiplo de 1 centavo. Pode dividir. Se for 100 reais, quantos centavos tem aí? Tem um monte, né? Tem, né? 1 real tem 100 centavos, então é 100 vezes 100 é 10 mil. Se você tem 100 reais é porque você tem 10 mil centavos. E 10 mil é um número inteiro, não tem vírgula, certo? Então é a mesma coisa para os elétrons. Os elétrons são os centavos da carga. E os prótons também, né? Porque só muda o sinal. Né? Essa coisa de quantizar coisas é falar em centavos, ou seja, existe uma quantidade mínima e tudo o resto que existe é um múltiplo dele. Você multiplica ele por um número inteiro. Ok? Questão 7. Um corpo possui carga elétrica de 1,6 microcoulomb. Sabendo que a carga elétrica fundamental é 1,6 vezes 10 a menos 19, como a gente viu, né? Coulomb. Carga elétrica fundamental, o centavo das cargas. Pode-se afirmar que no corpo há uma falta de aproximadamente... essa é mais complicadinha, certo? Mas a gente vai fazer, até para ser capaz de fazer outras mais fáceis. Primeiro, o que é um microcoulomb? Isso aqui é mi, a letra grega mi, que significa micro, e coulomb C. Micro é uma parte em milhão. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Certo? Que é a mesma coisa de fazer 0,0, 1, 2, 3, 4, 5 e 1 completando a casa. Que dá 6. 6 casas depois da vida. Né? Isso aqui é 10 a menos 6. Certo? Se fosse nanocoulomb, é por bilhão. Seria 10 a menos 9.
certo? Se fosse milicoulomb, eu não sei se é M assim, que a gente lembra milímetro, né? Miligrama, que já tem mais a ver com a realidade da gente, é 10 a menos 3. Né? Ele pula de 3 em 3, ou seja, de 1000, milhão, bilhão, trilhão, quatrilhão, por aí vai. De 3 em 3 na potência de 10. Só que aqui é dividido, né? Não é muitos coulombs, são poucos coulombs. É uma fração. Né? O sinal está negativo. Quando eu disse que era 1 por 1 milhão, isso aqui é 1 milhão, é 10 a sexta, porque tem 6 zeros. Né? Isso aqui é 10 a sexta. E essa fração, essa divisão vai dar 10 a menos 6. Porque dividir por 1 milhão é diferente de multiplicar por 1 milhão, né? Quando você divide por um número grande, você está obtendo coisas muito pequenininhas, certo? Quando a questão diz 1,6, um corpo, né? Um corpo tem uma carga Q, chamada de Q, igual a 1,6 microcoulomb, que é a mesma coisa de 1,6 vezes 10 a menos, como eu dei exemplo aqui, 6 coulomb, certo? E os elétrons é igual a 1,6 vezes 10 a menos 19. Opa, tá horrível, né? Escrevi um 12, agora 9. Isso aqui é menos 19. A questão é, quem é maior, esse número ou esse? Se tem um sinal negativo, quanto maior o número que aparece aqui, menor é esse conjunto aqui, certo? Significa que tem mais casas depois do zero, né? Lembre-se da questão do centavo. 1 centavo é 0,10, né? 1 centavo é 0,10. E... Ou, 1 centavo não, desculpa, gente. 10 centavos é 0,10. E 0,01 é 1 centavo. Isso aqui é menor. Isso aqui, ó. Isso aqui é 10 a menos 1 de real. Isso aqui é 10 a menos 1 real, é 10 centavos. Novidade aí, para você chegar na venda e falar que tá com 10 a menos 1 reais na carteira, no bolso. Enquanto que o centavo é 10 a menos 2 real. Né? É a moeda quantizada. É a menor quantidade de moeda que a gente pode ter. É 10 a menos 2 real. Já na carga, é 10 a menos 19. É uma coisa absurdamente menor, certo? E se esse aqui é menos 6 e esse é menos 19, esse número aqui é muito maior. Então isso aqui significa muitos elétrons. Certo? Ou muitos prótons. Por que não? Prótons. Só que são muitos elétrons em excesso, porque ele está falando que é o seguinte: o corpo tem uma carga de 1,16 microcoulomb. E aí fala da carga do elétron. Pode-se afirmar que no corpo há uma falta de aproximadamente... Olha, ele começou dizendo que é 1,6. Não tem sinal negativo aí. É positivo. A gente já pensa que tem mais próton do que elétron. Por isso que eu destaquei isso aqui. Não o próton total, mas o próton a mais do que elétrons. Então, para neutralizar esse bicho, quanto é que falta? Né? Quantos elétrons estão faltando aí para que você tenha esse excesso? Ou quantos prótons estão sobrando? Né? Dá no mesmo dizer. Quantos elétrons estão faltando ou quantos prótons estão faltando? Estão sobrando. O resultado disso, desse número, se é a mesma quantidade, aqui é Coulomb também, a questão é quantos elétrons, quantas cargas elétricas formam essa. Para saber isso eu preciso dividir. Né? Ou seja, é aquela história. Q, o módulo de Q é igual a número 1 múltiplo, que é a quantidade de elétrons ou prótons em excesso ou falta, vezes 0. Q aqui é positivo, nem precisa do módulo, vai ser 1,6 vezes 10 a menos 6. É igual a N vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Certo? Eu não sei se vocês estão lembrados dessas continhas com expoente. Eu vou fazer aqui, certo? Se tiver complicado para vocês, a gente maneira.
N vai ser igual a isso aqui dividido por isso. Vai ficar 1,6 vezes 10 a menos 6 dividido por 1,6 vezes 10 a menos 19. Como resolver isso? Ora, isso aqui é igual a esse. E isso aqui é um produto. Corta, corta. 1,6 dividido por 1,6 é 1. Entendeu? Então a mesma coisa que 1 vezes o resto. Esquece esse número 1,6 então. O mais complicado é isso aqui. Porque quando você está dividindo por uma coisa negativa, você tem que subir ela para ela ficar grande. Porque dividir faz as coisas crescerem, certo? Então, o 10 a menos 6 está lá em cima. Vezes 10 a 19. Ou seja, o inverso de 10 a menos 19 é 10 a 19. O que é, se você dividir 1 por um número ridiculamente pequeno, vai dar um número ridiculamente grande. Certo? E agora multiplicar. A multiplicação de potências é uma soma. A multiplicação de números elevado a potências é a soma de potências. Vai ser 10. Espero que esteja enxergando aí. 10 a menos 6 mais 19. Isso vai ser igual a 10 a 13 elétrons. 10 a 13 elétrons significa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. E não tem vírgula. Porque agora é uma coisa... não tem um sinal negativo aqui, é um sinal positivo. 10 a quanto? 10 a 13. Certo? Eu fiz direito? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 3, 3, 3, 3, falta 1. Pronto. Essa é a quantidade de elétrons, que nem é tão grande, né? Será que ela tem nome? Né? Que é 1000, milhão, bilhão, 10 trilhões. Em circuitos eletrônicos pequenos, tem uma cargazinha dessa. Os capacitores, que a gente ainda vai ver, se mede em microcoulomb, as cargas que passam por aí. Tá bom? Então dá para o seu celularzinho aí manipula 10 trilhões para aqui, 10 trilhões para ali. Ok. Vamos para mais um. Ops, quase que o celular saiu do meu suporte improvisado. Sim, 10 a 13 a resposta é a letra B, certo? A nona questão agora. Com racionamento, o elétron possui carga elétrica negativa e o próton carga positiva. A repetir isso várias vezes. Em valores absolutos, ou seja, sem contar o sinal, vai ser 1,6 vezes 10 a menos 19. Imagina a situação em que o corpo apresenta 5 vezes 10 a 19 elétrons e 6 vezes 10 a 19 prótons. Esse corpo está carregado positivamente ou negativamente? Com que intensidade de carga elétrica? Vamos lá. Tem mais próton do que elétron. Tem 6 vezes 10 a 19 e 5 vezes 10 a 19. Esse número é maior, certo? Porque o 10 a 19 vezes a 19 está igual. Então a gente tem que comparar os outros, certo? Então, vamos lá. Ele tem ele tem 5 vezes 10 a menos 19. Não. Desculpem. Ele tem 5 vezes 10 a 19 elétrons e 6 vezes 10 a 19 prótons, certo? Então, tem mais prótons. A carga desse objeto, carga positiva, certo? Aí quer saber qual a intensidade dessa carga. Vamos subtrair. É 6, que é positivo, vezes 10 a 19, menos 5, que é negativo, vezes 10 a 19. A gente vai saber qual é o excesso de prótons. Isso vai dar 6 menos 5, 1 vezes 10 a 19. Ou simplesmente 10 a 19, que você não precisa botar 1.
Qual a carga de 10 a 19 prótons? Aí eu faço Q é igual a 10 a 19 prótons, que é, só para lembrar, porque eu quero que vocês lembrem, Q módulo, mas aqui é positivo, é igual a N vezes L. O número de prótons aqui eu já sei que vai ser 10 a 19, em excesso. Em excesso. Na verdade tem 6 vezes 10 a 19. Só que os elétrons estão descontando aqui. Aí o saldo dá 1. 10 a 19 vezes 1,6 vezes 10 a menos 19. Eu vou botar o 1,6 aqui no início. Vezes 10 a 19 vezes 10 a menos 19. A gente viu no último exercício que 1,6. A gente viu que as potências, quando se multiplicam, os números quando se multiplicam, as potências se somam. Então é 10 a 19 menos 19. Isso vai ser igual a 1,6 vezes 10 elevado a 0, que é, espero que vocês saibam, 1. É 1,6 vezes 1, que é igual a 1,6 Coulomb. Esse aí também carregado, certo? Bom, vamos agora rapidinho às questões de eletrização. Basicamente, o que significa eletrizar um corpo? Ora, significa deixar ele positivo ou negativo, né? Dar carga a ele. Significa fazer com que ele tenha excesso de cargas positivas ou de cargas negativas. Né? Ou que falte elétrons ou que sobrem elétrons. Para que servem eletroscópios? Está na outra página, a gente viu. Serve para detectar se um objeto está carregado. Ok? Eu não vou fazer todas as questões, não, vou fazer algumas. Questão 20. Analise as seguintes afirmativas. O quantum de carga, a menor carga elétrica encontrada na natureza, é a carga de um elétron. Tá certo? Verdadeiro. Então, V aqui de lápis comum, para pegar. É V. Certo? Cadê o segundo? Cargas elétricas de sinais opostos se atraem e de mesmo sinal se repelem. Verdadeiro. O princípio da conservação de carga elétrica garante que a soma das cargas dos corpos de dois corpos isolados eletricamente é igual à soma das cargas desse mesmo... Peraí. Frase longa. O princípio de conservação da carga elétrica garante que a soma das cargas de dois corpos isolados eletricamente é igual à soma das cargas desses mesmos corpos depois que eles são colocados em contato entre si. Isso é verdade. Então a letra E. As três estão corretas. Certo? Vamos lá, 22. Sobre o processo de eletrização por atrito, é correto afirmar: em um corpo neutro não eletrizado, o número de prótons é igual ao de elétrons. Assim, a carga elétrica no corpo é nula. Verdadeiríssimo. Repetindo isso há muito tempo. Em um corpo que perdeu elétrons, há excesso de prótons. Esse corpo está eletrizado positivamente. Perfeito. Perdeu o negativo, fica positivo. Perdeu o elétron, fica positivo. Ganhou o elétron, fica negativo. Os prótons a gente nunca mexe. Um corpo que recebeu elétrons tem excesso de... Um corpo que recebeu elétrons tem excesso de elétrons. Portanto, esse corpo está eletrizado negativamente. Não, eu não acho. É falso. Sabe por quê? Um corpo que recebeu elétrons tem excesso de elétrons. Não necessariamente. Se for um corpo que já estiver bem positivo, né? Se for um corpo que tem 5 Coulomb positivo, aí você coloca 4 Coulomb de elétron, ainda sobra um Coulomb positivo. No saldo ele ainda é positivo. Então, só colocar elétron não garante, não. Ele fica negativo se você colocar elétron num corpo neutro, né? Aí é óbvio. Aí é zero mais as cargas negativas do elétron.
0 menos alguma coisa que vai dar um número negativo. Tá bom? Ao atritarmos dois objetos, a transferência de elétrons ou prótons para o outro, deixando um objeto eletrizado positivamente ou negativamente. Isso é falso. Sabe por quê? Porque só os elétrons são transferidos. Tá bom? Os prótons ficam lá no núcleo. Né? A não ser que seja uma cola que o material cola no outro e fique no outro. É outra história. Né? A gente está lidando com elétrons. Com eletricidade. Tá bom? Por último, 23. Há 4 esferas condutoras idênticas que denominaremos A, B, C e D. Inicialmente, a esfera A tem carga elétrica, que é igual a 18 microcoulomb. Você lembra lá o que é microcoulomb, né? É uma medida de carga. É o milionésimo de coulomb. Eu poderia chamar, você vê micro, chama de milionésimo. Você vê nano, chama de bilionésimo. Certo? Você vê mili, chama de milésimo. E você vê... eu não lembro qual é o de trilhão. Seria um trilionésimo, né? Seria 10 a menos 12. Mas eu não lembro o nome que dá, não. Se é micro, se é nano, sei. Bom, e tem uma esfera A com 18 microcoulomb e uma esfera B com carga menos 6 microcoulomb. C e D estão neutras. Determine as cargas das esferas quando as 4 estão colocadas em contato simultâneo. Vamos lá. Simplesinha. 4 esferas. 1, 2, 3. Aqui não é 4. Agora são 4. Então, QA é igual a 18 microcoulomb. Aqui. QB, enxerga? QB é igual a menos 6, né? Menos 6 microcoulomb. QC é igual a 0. E QD é igual a 0 também, que são neutras. Determine as cargas das esferas quando as 4 esferas são colocadas em contato simultaneamente. Eu acho que ele quer saber o que fica depois da separação, né? Não sei se ele usou essa palavra. Não usou, não. Eles juntam tudo de uma vez e depois separa. Essa carga de cada uma esfera final, eu vou chamar de QF, mas não é o F total não, final não. É o F de cada uma. Elas são idênticas, então vai ser menos 6, mais 10, mais 0, mais 0. São 4, né? Dividido por 4, porque são 4 esferas. Fazer a média. 10 menos 6, ou menos 6 mais 10, dá no mesmo. Menos 6 mais 10 é 4. Dividido por... E mais 0 não conta nada, né? Dividido por 4 é igual a 1 coulomb. Certo? Ou microcoulomb. Tá falando em micro agora. Vocês não se aperrem muito quando aparecer questão com micro, nano. O importante é seguir a unidade que tá usando, certo? Se preocupe mais com os números. Aí no final você coloca. Deixa eu escrever direito aqui para não... 1 microcoulomb. Você só precisa botar no final. Aqui no meio da conta eu não botei microcoulomb, não fiz isso. Certo? Então isso é a resposta da letra A. A letra B, ela é mais complicadinha. É uma coisa que a gente ainda não fez em sala de aula, mas é legal ver isso. A é colocado em contato com C, separadamente. B é colocado em contato com D. E após esses contatos, C e D são colocadas em contatos. Ele quer saber a carga de todas as esferas. Será que vai dar 1 do mesmo jeito? Vamos ver. Vamos lá. Isso aqui é A, B, C, D. Agora a gente vai fazer o seguinte. Pra quem não viu, ó, desculpa aí. A é colocado em contato com C separadamente.
B é colocado em contato com D, e após esse contato são C e D colocados. Ou seja, são três etapas. Vamos lá. Primeira etapa. A e C, né? Deixa eu ler aqui. A e C. A, C. É para ter desenhado junto, né? A, C juntos. Onde A vai contribuir com 10 microcoulomb e C vai contribuir com 0 microcoulomb, porque ele tinha 0 no início, né? Também vão fazer B e D em contato. B tem menos 6 microcoulomb e D tem 0 microcoulomb. Certo? Vamos lá. Qual é a carga final daqui de cada uma dessas? QF é igual a 10 mais 0 dividido por 2. Isso dá igual a 5 microcoulomb. Nessa outra, o outro QF, eu vou fazer assim, QFAC e QFBD. Para lembrar das esferas. QFBD vai ser a soma das cargas que estão lá, menos 6 mais 0, dividido por 2, porque são duas esferas, dá menos 3 microcoulomb. Aí eu vou fazer em cima aqui por causa do espaço. A gente vai juntar. Lembre-se, 5 microcoulomb é tanto para A quanto para C, porque elas são esferas idênticas, elas recebem a mesma quantidade. Após esse contato, C e D são colocadas em contatos, né? Isso aqui é a etapa 1, isso aqui é a etapa 2, e agora vamos para a última etapa, que é a etapa 3. Vamos colocar C e D juntos. C saiu dessa mistura aqui com 5. E D saiu dessa mistura aqui com menos 3. Certo? A carga final vai ser QF. Aí eu não vou botar índice, porque é final mesmo aqui das coisas. Vai ser 5 menos 3 sobre 2. Isso aqui vai ser igual a 2 sobre 2, que é igual a 1 microcoulomb. Do mesmo jeito. Ou seja, aqui não importou o processo. Sempre vai ser o mesmo. Tá bom? Então eu vou encerrar as questões por aqui e vou passar uma mensagem aí para vocês sobre atividade de prova.